Em 2023, o James Webb Space Telescope, que é basicamente o sucessor do Hubble Space Telescope, revelou imagens do que poderiam ser as primeiras Dark Stars, ou, em tradução livre, estrelas escuras. Caso essa descoberta seja mesmo confirmada, finalmente teremos respostas mais concretas para uma das maiores questões em aberto da astrofísica. O que é a matéria escura? Essa coisa que compõe cerca de 85% do conteúdo em massa do nosso universo. A matéria escura não absorve, reflete ou emite luz, mas sabemos que ela está lá, uma vez que medimos seus efeitos gravitacionais. Ainda assim, seguimos sem saber exatamente o que ela é. Bom, voltando para as estrelas. O que significa dizer que uma estrela é escura? Que ela é invisível? Que é pouco luminosa? Na verdade, não. A luminosidade de uma dessas estrelas pode chegar a 10 bilhões de vezes a luminosidade solar, e sua massa pode chegar a 10 milhões de vezes a massa solar. O motivo pelo qual as chamamos de estrelas escuras é apenas um. Seu combustível é a própria matéria escura. Mas como é que isso funciona? Sabemos que estrelas comuns são alimentadas pela energia vinda da fusão de elementos leves, principalmente hidrogênio e hélio. As estrelas escuras, por sua vez, se alimentam da aniquilação de partículas de matéria escura. Em regiões com alta densidade dessas partículas, a energia liberada no processo de aniquilação, em forma de radiação, seria suficiente para formar uma estrela, ou algo parecido o suficiente com uma estrela, como a gente já vai ver. Toda essa teoria sobre a formação de estrelas escuras se baseia num modelo teórico específico que diz que a matéria escura seria composta de partículas fora do modelo padrão, chamadas de WIMPs, Weakly Interactive Massive Particles, que significa algo como partículas massivas que interagem fracamente. Dentro dessa classe de partículas, existem alguns candidatos ao título de matéria escura, sendo um deles o neutralino. Foi com base nos neutralinos que, em 2007, a astrofísica norte-americana Catherine Fries e seus colaboradores publicaram um artigo que sugeria ser possível a existência de estrelas escuras alimentadas pela aniquilação de matéria escura. Se os neutralinos se juntassem numa nuvem de gás, por exemplo, a radiação liberada no processo de aniquilação dessas partículas seria absorvida pelo gás a ponto de fazê-lo esquentar, e esse calor faria com que a nuvem brilhasse no infravermelho. Eis então a nossa estrela escura. Essa estrela não seria redonda e compacta como aquelas com as quais estamos acostumados, e não duraria muito tempo. Na verdade, elas já nem existiriam hoje em dia, mas sua luz ainda poderia ser detectada se olhássemos para regiões muito distantes em nosso universo. O que significa, em termos simples, observar uma luz emitida num passado distante, mas que só chegou até nós agora. E isso o James Webb é capaz de fazer. O que o telescópio encontrou foram 3 objetos cujas características se encaixam nas exigências de uma estrela escura. Esses objetos são supermassivos, têm grande diâmetro, baixa temperatura superficial, 10.000 Kelvin em contraste com os 50.000 Kelvin de uma estrela comum. Além disso, brilham intensamente no infravermelho e possuem mais de 13,3 bilhões de anos, o que significa que são realmente muito antigos. Para comparação, nosso Sol tem apenas 4,6 bilhões de anos. Outra coisa interessante é que depois que o combustível das estrelas se esgota, ou seja, a maior parte das partículas de matéria escura já sofreu aniquilação, as estrelas escuras supermassivas acabariam colapsando e se tornando buracos negros, o que pode inclusive explicar a população de buracos negros supermassivos observados no nosso universo primordial. Em resumo, os 3 objetos encontrados pelo James Webb são os primeiros candidatos a estrelas escuras já observados. Caso análises futuras comprovem essa sugestão, estaremos muito próximos de finalmente entender o que é a matéria escura. Difícil não criar expectativa, mas vamos com calma. Ainda é cedo demais para tirar conclusões. Enfim, muito obrigada por assistirem a esse vídeo. Ele é parte do desafio de divulgação científica da 13ª Semana da Física do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Espero que tenham gostado e que continuem assistindo a mais vídeos sobre ciência. Até mais!